Olá, meus queridos! Aqui é o Roger, do canal Pergunta pro Roger. E dando continuidade às ervas e seus benefícios, que é a playlist que eu tenho aí no meu canal, que fala sobre as ervas, tratamentos fitoterápicos, cuidar da saúde, etc. Esse vídeo dessa planta, na verdade, está causando muito impacto na internet, muito burburinho, pessoas estão utilizando, aliás, erroneamente. Então precisa tomar cuidado como você administra chás e as quantidades, rejeição do seu organismo e tudo mais. Então precisamos tomar muito cuidado. Então eu vou falar sobre o chá Sene, que é conhecido como Sena. Ele tem vários nomes, mas ele tem uma única finalidade em específico, que há procura muito grande em relação ao Sene, que é a parte de você regular o seu intestino, fazer com que você vá ao banheiro, evacue naturalmente, tranquilamente. Só que as pessoas estão utilizando muito o Sene para emagrecimento. Só que isso pode causar alguns danos nos seus intestinos. Na verdade, no intestino delgado, que é específico. Não sei se vocês sabem, mas nós temos umas vilosidades intestinais, que são processos que o nosso intestino tem como absorção de nutrientes para ministrar, quer dizer, fazer com que o nosso organismo funcione corretamente. Então essas vilosidades, elas têm um trabalho de absorção de proteínas, carboidratos, gorduras, fluidos, vitaminas e sais minerais. E quando isso não acontece, pode gerar alguns problemas de saúde, que eu vou explicar para vocês. Então o Sene é uma planta medicinal muito utilizada para essa parte, a parte intestinal, devido às suas fortes propriedades laxativas e purgante. Então ele tem um teor alto, forte, significativo, laxante e purgante. É uma erva que é nativa da Ásia e também da Península Arábica até a Índia. Então se estende-se por toda essa região. No Brasil é popularmente conhecido como Sene ou Sena. Tem muita gente que fala Sena também. Quais são os benefícios do Sene? O Sene ele veio especificamente com uma forte propriedade e procura para tratamento de constipação intestinal, que é na parte de prisão de ventre, gases que a gente apresenta, que é incômodo, na verdade, né? Dá aquela dor incômoda na barriga. E aí a gente acaba tendo esse processo incômodo, que fica chato, na verdade. Tudo que a gente come parece que fica tudo parado ali, parece que não circula. Inclusive isso, ele regula esse trânsito, o trânsito intestinal. Essa é uma das funções também. Ele previne também o surgimento de cólicas e também facilita a defecação. A hora que você vai eliminar as fezes, ele facilita a ajuda. Daí que é muito importante, por exemplo, se você apresenta uma fissura anal, por exemplo, se você apresenta hemorroidas, o Sene ajuda a você eliminar as fezes com mais tranquilidade, porque ela fica mais mole, ela fica mais líquida, e aí você consegue eliminar com maior facilidade e não tem tanta força, tanta pressão, e aí faz com que você fique tranquilo nessa parte. Então não compromete as fissuras e hemorroidas, não faz com que sangre a região, por exemplo. Auxilia também no processo de emagrecimento. Ele auxilia, ele não promove o emagrecimento como muita gente está falando. E também não é interessante misturar o Sene com outros elementos. É complicado porque eu não sei o organismo que você tem. A gente pode trazer malefícios para o organismo, certo? Além disso, eu levantei umas teses científicas de algumas faculdades e alguns trabalhos de TCC de alguns alunos, e eu percebi, identifiquei que o Sene, ele não é só nessa parte laxante, purgativa. Ele também tem, eu vou até deixar aí na parte de dos comentários, na parte de informativo do vídeo. Ao final eu sempre coloco de onde eu trago as minhas informações, né, de onde eu trago as fontes. Então eu vou deixar aí para vocês já das faculdades de onde eu busquei. Então essas fontes dizem também que ele reduz o apetite,
ótimo, legal, que ajuda no processo de emagrecimento. Elimina vermes, também com o impacto forte que o sene tem no nosso intestino, nos intestinos, a gente tem um impacto de eliminação de vermes, não tem como eles ficarem ali, não dá. Além de possuir uma ação antifúngica e também antibacteriana. Essa parte antifúngica e antibacteriana foram estudos realizados em faculdades e comprovado que ele tem essa eficácia. Também podemos tratar doenças de pele, assim como ingerindo chá e também utilizando na região como compressa. Ele ajuda na cicatrização. Então, se tem um fungo, se tem uma bactéria, ele queima e elimina. Por exemplo, unha também, você pode aplicar em cima de unha doente, além do óleo de melaleuca que você pode usar, que também aí no meu canal também tem óleo de melaleuca. E também para tratamento de diabetes, malária, também foi comprovado por uma faculdade. Ele também trata pneumonia. Não que ele esteja direcionado à pneumonia, mas ela ajuda no processo de tratamento e reversão da pneumonia. Assim como dores de cabeça, nós tratamos úlceras, né, externas, que eles dizem. É só fazer, por exemplo, um cataplasma também, aplicar em cima com uma gase, que ajuda bastante no processo de cicatrização. Assim como ele ajuda no fígado, a parte hepatite, e também trata candidíase, né, que é uma doença também um tanto chata, né, um processo chato, assim eu posso dizer, a candidíase. Além de queimaduras, né, que você pode tratar queimadura, dermatite e gonorreias. Também as gonorreias foram identificadas e documentadas por algumas faculdades. Então, para você ver que o sene é uma planta que não tem muita propriedade, mas é uma planta interessante para uso, mas ela é muito buscada, procurada, o sene, sena, para a parte laxativa, purgante, para você ver como que é. Então, no caso, se você for utilizar e não se der bem com o sene, ou achar que ele é muito agressivo, porque ele é agressivo, o sene, você pode utilizar no lugar, você pode trocar o sene, este é o sene, são umas folhinhas, e tem as flores também, são umas folhinhas bem pequenininhas. Depois eu vou colocar aí junto, né, no vídeo, no decorrer da explanação do vídeo, eu vou colocar também as folhinhas verdes, para vocês verem como é que é a planta em si. E é muito bonita a flor do sene. Então, no caso, se você não se der bem com o sene ou achar muito agressivo e tudo mais, você pode trocar o sene por outras ervas. Dente de leão, por exemplo, aí trata constipação, camomila, salsa. Então, são ervas menos agressivas, com mais comprometimento em relação à eliminação da região. Melhor, né? Constipação, trânsito intestinal, ajuda no processo de melhoria. E é mais segura. Uma dessas que eu citei. É interessante. Só que o nome atualizado agora é Senna alexandrina. O famoso sene ou sena. Tanto faz. Então, se alguém falar assim, é a mesma coisa que a cássia sena ou a cássia angustifolia, mesma coisa, é a mesma planta. Certo? Quanto à parte verde das folhas, ela tem maior propriedade de fitos, quer dizer, fitoterápicos. Ela apresenta com maior força, maior potência. Quando já está assim desidratada, que a gente chama de seca, ela tem uma propriedade benéfica, mas ela não é tão forte, não tem tanta propriedade de fitos ativos quanto a folha verde. Se você encontrar a folhinha verde ou mandar manipular, a manipulação já vai vir com uma folha mais substancial para manipulação, né, de cápsulas. E aí você pode, por exemplo, também mandar manipular com cápsulas de clorofila, que é natural. Tem cápsulas veganas agora também, se você tem algum problema, né? Que vegano não usa cápsula que é derivado de leite, de produtos animais. Então a gente pode pedir para manipular cápsulas de clorofila, que é verdinha, ou cápsulas de vegana, que é super interessante, está ficando na moda agora, por causa dos veganos. Então, isso é uma dica, tá, que eu dou para vocês. Então, no caso, como que eu posso fazer o chá? Roger, como que eu faço o chá do sene, que é correto para que eu não comprometa as vilosidades
intestinais, para não quebrar tudo isso, porque quando destrói tudo isso, o que acontece? Não tem absorção correta dos nutrientes que o meu organismo precisa. Você pode apresentar uma série de doenças e problemas quebrando essas vilosidades, essa capa protetora intestinal, assim como a contratibilidade intestinal, que eu vou explicar para vocês depois, o que pode ocasionar, na verdade, do nosso organismo, exagerando numa dose, fazendo com outros elementos junto, batendo junto. Gente, é complexo isso, gente, não é fácil, é a saúde da gente que está em jogo. Ah, mas é uma erva inofensiva? Não, gente, não é. Erva é medicamento, não se esqueça. É natural, mas é medicamento, certo? Então eu vou utilizar de 1 ou 2 gramas, de 1 a 2 gramas somente da folha, que é como se fosse uma colher de sobremesa, não cheia, rasa. Uma colher de sobremesa rasa é ideal. Para uma xícara de água, que seria 250 ml. 250 ml. Então o que eu faço? Eu fervo a água, entrou em ebulição, eu jogo na xícara, certo? Que normalmente é de porcelana, xícara que não compromete o teor e não altera a erva. Coloco de 1 a 2 gramas de sene, eu cubro, certo? Deixo amornar, amornando eu tomo. Normalmente eu indico só 2 vezes ao dia. Você pode tomar na parte da manhã e no máximo 5, 6 horas da tarde. Certo? Ou se você quiser tomar antes, umas 2, 3 horas da tarde, ideal, porque de repente você pode desencadear uma diarreia e de repente você passa a noite no banheiro, no trono, você virou rei ou virou rainha. Então precisa ver a resposta do seu organismo. Por isso que eu falo, tome uma única xícara de manhã e veja a resposta. Se você achar que está tudo bem, que de tarde não aconteceu nada ainda, toma uma segunda xícara. Somente. Eu sempre indico de 1 a 2 xícaras ao dia, no máximo. Não passe disso. Porque tem casos que a pessoa tomou 1 xícara ao dia e ficou o dia inteiro no banheiro. Foi uma coisa assim extraordinária. Que depende do seu organismo, ele vai trazer as respostas. E no máximo 3 dias seguidos de utilização, que é o tempo necessário do seu organismo responder e os seus intestinos trabalharem corretamente, entrar no ritmo que ele tem corretamente, certo? E a gente pode, no máximo, se estender a 7 dias, que é no caso de cápsulas, porque tem pessoas que não gostam de fazer chá, não tem paciência, não quer perder tempo com isso e a gente entende e respeita. Então você pode usar uma tintura, você pode mandar manipular uma tintura, você pode manipular, pedir para manipular as cápsulas e você carrega na bolsa. Tintura você pinga na água, toma, acabou. Cápsula você engole a cápsula, acabou. É praticidade, ainda mais para quem trabalha em cidade grande, que é uma correria louca, né, infernal, estresse batendo no cérebro. Então, cápsulas. Roger, como que utiliza as cápsulas? As cápsulas que você encontra em casas de produtos naturais e pode mandar manipular se quiser, você pode utilizar uma cápsula de 100, né, mg, ou até no máximo 300 mg, depende da resposta do seu organismo. Eu já te indicaria você utilizar de 100 inicialmente. Você pode utilizar uma de manhã, uma na hora do almoço e uma à tarde. 300 mg ao dia está excelente, ou se não 200 ou 300 ao dia. No máximo 7 dias. Se você vê que não houve resultado nas cápsulas, que você falou, não teve tanto efetivo, eu queria que aumentasse um pouco mais, no máximo 10 dias. No máximo, mas 7 dias é o ideal, para você não comprometer seus intestinos, certo? Ou senão você toma 300 mg no dia e aí você utiliza até 7. Perfeito, viu que teve um resultado excelente, normalizou, você está indo no banheiro legal, melhorou tudo, a barriga deu uma baixada, ótimo, excelente, parou. E continue suas alimentações mais naturais possíveis. E também bebendo muita água. Não é porque você vai utilizar o sêmen que vai parar de beber. Não, com o sêmen tem que tomar bastante água, porque ele vai eliminar tudo aquilo que está ali dentro, parado. Ele vai fazer uma faxina. E é muito importante, porque você pode perder muita água no organismo. Você ficar desidratada, pode acontecer, certo? Bom, essas são as 2 receitas. Dei a receita do chá, da folha, e dei a receita das cápsulas, que você pode encontrar nos lugares que eu indiquei. Roger, quais são os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais, normalmente de início, são vômitos,
Cólicas intestinais, além do normal, como a gente já tem com o sêni, a gente vai ter cólica, é óbvio. Porque você vai estar fazendo com que o seu organismo desperte, com que ele acorde. Dá para você trabalhar? Dá para você sair do momento que você está aí bem bom? Não, vamos, intestino, vamos trabalhar. Intestinos, vamos trabalhar porque o seu momento é trabalhar agora. Aí você pode ter uma diarreia, além do normal. Tem gente que chegou a ficar 12 horas no banheiro com a receita que estão passando na internet. Gente, é muito perigoso, você perde muita coisa nessa brincadeira. Entendeu? E não vem com essa história, porque eu vou fazer um pouco de maisena e vou tomar maisena para prender. Não, gente, porque você pode prender o intestino junto com uma infecção intestinal. Vocês não têm noção o que é você prender e fechar, trancafiar uma infecção intestinal junto com maisena. Vocês não têm noção o estrago que faz dentro de você com doença. É impressionante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Você pode, as meninas podem ter um aumento de fluxo menstrual, isso é preocupante porque começa a mexer também com a parte menstrual, é complicado. Você pode ter uma hipocalcemia, que é a baixa do cálcio no seu sangue, o cálcio cai. E aí você pode ter problemas, porque eu preciso do cálcio para cicatrização, para o sangue, para uma série de coisas, coço e aí vai. Você pode ter uma hipocalemia. O primeiro é hipocálcio, o segundo é hipocalemia, que significa que seu potássio vai cair. Nós temos a bomba de potássio, que ela faz a distribuição no nosso organismo e faz tudo o que tem que fazer na parte de potássio e tudo mais. E aí o que acontece? Nessa brincadeira, nós temos também os batimentos cardíacos, nós temos a parte muscular do coração, ele tem a sua contratibilidade, ele tem a sua troca, e o coração, ele precisa disso. E se eu não tenho o cálcio suficiente, ele não tem esse trabalho correto. E quando eu não tenho, eu posso comprometer um músculo cardíaco. E se eu comprometer um músculo cardíaco, eu posso ter problemas cardiológicos. Então, se você eliminar muito potássio do seu organismo, você pode ter um problema cardiológico e respiratório. Então, para você ver como que é complicado o sêni. O sêni não é tão fácil como as pessoas estão dizendo por aí para a utilização. Precisamos tomar cuidado, gente. Por favor, quanto mais cuidado, melhor. Então, vamos na dose pequena, sem misturar nada junto. Vamos devagar, vamos observando o nosso organismo. Fica um tempo sem usar o sêni, começa de novo, só mais no máximo 7 dias. E vai com o tempo, devagar, colocando as coisas nos seus devidos lugares, certo? Bom, você pode ter o problema da má absorção, como eu falei. Você pode diminuir as hemoglobinas do seu organismo utilizando o sêni erroneamente. Você vai destruir as vilosidades intestinais, que você vai comprometer a absorção de proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas e etc., como eu já expliquei. E você também pode ter uma anemia. Já houve caso de pessoas adquirirem uma anemia, porque está usando o sêni direto, firme, forte, operante. Eu já estou há 2 meses com o sêni. Meu Deus do céu, eu estou emagrecendo, eu estou secando. Claro, você está com uma anemia profunda. Você vai cair no chão, vai desmaiar, vai ter uma síncope, vai parar no hospital. O médico vai fazer exame de sangue e vai ver se está com uma anemia profunda, à beira da morte. Porque o seu intestino, o que faz a absorção, ele não está fazendo o trabalho corretamente, porque as vilosidades já foram todas destruídas. Como é que as vilosidades vão fazer o seu trabalho de absorção? Não tem. Então eu vou ficar com uma anemia, porque eu não tenho vitaminas, sais minerais, não tenho. Acabou com tudo. Então é este o problema. As pessoas não pensam. Vai fazer uso de uma erva? Leia, estude, entre no Google. Gente, é de graça entrar no Google. É fácil. Entendeu? Ótimo. Contraindicações, Roger. Quais são as contraindicações? Muitas. Que vale a pena ouvir. Aí fala, nossa, até aqui tudo bem. Eu consegui me encaixar, eu vou fazer porque vai ser bom pra mim, vai dar certo. Mas aí eu
morri na praia nas contraindicações. Se você morreu na praia nas contraindicações, então não utilize o sene. Utilize o dente de leão, camomila, salsa, tem um monte de coisa que ajuda no trânsito, né? Regula o intestino, ajuda nessa parte, né? Então, as contraindicações, nós temos uma hipersensibilidade ao sene. Se você tem uma hipersensibilidade, não deu certo, aconteceu um processo aí horrível, pare na hora. Não vou utilizar o sene, pare agora. Grávidas, lactantes, esquece. Crianças menores de 12 anos não podem. Não podem. Não se esqueça que criança está no desenvolvimento, os órgãos estão crescendo, o peso é diferente, elas são mais. Não utilizam tanto medicamento quanto pessoas de mais idade, né? Elas utilizam poucos medicamentos. Então, assim, tem toda uma sensibilidade, todo um trabalho, todo um cuidado com as crianças, assim como com os animais. Certo? Então a gente tem que pensar. Então, criança menor de 12 anos, nem pensar. E se for com indicação médica, aí tem que ter um indivíduo que acompanhe. Eu falo assim, ó, procure um nutricionista, procure um terapeuta holístico, procure um sabedor de ervas, um naturopata, como é que eu posso falar? Um raizeiro. Tem muito raizeiro. O meu bisavô era raizeiro. Ele sabia tudo. Ele olhava pra você e falava, toma isso. E era batata. Então eu cresci com essas informações. Eu só fui adquirindo mais informações e vou atualizando. Porque tudo na vida muda. Nosso DNA já mudou. Por que a gente também não tem que mudar? Vamos estudar. Quanto mais leitura, melhor. Bom, nós vamos continuar. Nós temos um processo de oclusão intestinal que pode acontecer na utilização errada. Aí você pode apresentar uma enterite. O que é uma enterite? Interno-ite. Inflamação da mucosa do intestino. Se você inflamar aquilo, é complicado. Você não tem noção como é complicado para reverter isso, a enterite. É complicado, não é fácil. Então, para você ver o que você pode apresentar. Se você tem um apêndice, uma predisposição para uma apendicite aguda, não tome o chá. Falar, tá tudo engrufinhado aqui, tô sentindo uma dor, deve estar tudo parado das fezes, vou tomar. Pode ser um processo inicial de apendicite. E se você for tomar o sene, você vai ver o que é realmente dor. Você vai gritar que você vai chegar a desmaiar, você não vai aguentar a dor que é o sene em cima de uma apendicite. É infernal. Não queira fazer isso, é suicídio. Dor de estômago também é um processo que acontece. Não utilize medicamentos do coração junto com o sene. Não faça isso, porque a gente já tem um processo que ele faz junto à parte da musculatura de contratibilidade do coração. Você já vai comprometer e você não utiliza medicamento, vai ser um impacto com os dois e não vai dar certo. Melhor não. Tá? Se você já utiliza outro tipo de laxante, eu tomei o sene 3 dias, não aconteceu nada, eu vou tomar outro laxante por cima. Não faça isso, que você vai ver o que vai acontecer com você. Tudo bem. Cortisona. Normalmente os médicos indicam cortisona, qualquer medicamento que tenha cortisona. Justamente, por exemplo, artrite reumatoide. É um medicamento que vai muita cortisona. Se você jogar o sene junto, problema, meus queridos, problema, se você não tem noção. Não utilize diurético junto. Se você tem uma predisposição para câncer coloretal, não utilize. Se você utilizar com maior grandeza, você vai destruir os plexos neurais dos intestinos. Contratibilidade intestinal. Se você utilizar, você vai perder esses plexos neural. Ele não vai fazer a leitura neural, nem as vilosidades, e você vai perder a contratibilidade e você pode ter uma predisposição para câncer. Então, para você ver como que é complicado o negócio, não é fácil assim. Perda de eletrólitos, água. Quando você utiliza um laxante, ele vai em busca de água. Ele precisa fazer o bolo, ele precisa fazer o processo intestinal acontecer. E aí você precisa de água. Se eu precisava de água agora, eu vou precisar de água 2 vezes mais. Então ele vai puxar do organismo tudo que é água. Porque ele precisa fazer o bolo para o negócio funcionar. E aí você vai perdendo água, você fica desidratado. Você pode ter uma desidratação e não sabe por quê. Então, os eletrólitos, eles precisam desse trabalho em conjunto com os intestinos.
Então, quando você utilizar um laxante, um sene, beba água além do que você já bebe, para ajudar no processo, para você evitar uma desidratação. Se você apresenta colite e hemorroidas, tome também muito cuidado. Ah, mas o Roger, você falou ali no começo que era bom para quem tem uma fissura anal ou hemorroidas, ajuda, porque as fezes ficam mais líquidas e mais mole, fica mole, ajuda. Mas se você utilizar em excesso, a hemorroida ela sai e aí ela faz um estrago e vai ser pior. Né? It, hemorroida, tudo junto, um é amigo do outro, destrói tudo. Então, neste caso, melhore a sua alimentação. Se você perdeu a fome, perdeu o seu apetite, reduz o sêmen, reduz o apetite, excelente. Coma o necessário, pouco, com muito mais propriedade de natural, né, orgânico, por exemplo, e você também pode beber muita água, principalmente água mineral, que ajuda bastante. Então a dica que eu te dou, reduziu o intestino, reduziu o apetite, melhorou o intestino, regulou, a minha alimentação tá beleza, a água tá no ótimo, perfeito. Então, essa parte ele regula. No máximo, em 7 dias, você consegue regular seu intestino. Ele faz o reloginho funcionar perfeitamente. Pare um período com o sene. Depois, se você achar que é interessante, que é legal, eu vou começar novamente, porque eu não tive nenhuma lesão, eu não tive nenhuma infecção, eu não tive nenhuma cólica muito forte, eu vou utilizar o sene mais um período. Vou comprar a cápsula, vou usar mais 7 dias cápsulas. Ótimo, pare de novo e não utilize mais. Faça um equilíbrio, tudo com equilíbrio você consegue chegar num fim positivo, sem exagero. Tem gente exagerando, gente dando depoimentos horríveis, extraordinários, esdrúxulos, assim, horríveis. Horríveis. Fiquei 12 horas no banheiro, não consegui nem trabalhar, tive que pegar um atestado. Gente, que absurdo! Isso é impactante, não pode acontecer isso. Então vamos utilizar tudo com inteligência, sabedoria e tudo no seu devido tempo. Vamos ver as respostas que seu organismo nos traz. Assim a gente vai aumentando ou diminuindo as doses, até seu organismo entender, encaixar e falar, é isso que eu preciso para resolver o seu problema. Perfeito, gente, é simples, é prático, mas tem muita gente que exagera, que enfia o pé na jaca e fala, tá certo. Toma muito cuidado, gente. Ninguém é perfeito, nós somos seres errantes, a gente às vezes erra, é do ser humano errar, graças a Deus, porque a gente tem o momento, o poder nas mãos de poder corrigir aquilo que a gente fez. E perdoar é do ser humano também. Então vamos corrigir e vamos perdoar, porque nós somos seres humanos ainda. Então é isso, gente. Vale a pena. O sene ele é um laxante muito forte, muito promissor, mas tem que ter certos cuidados. Por favor, tenham cuidado em aplicar o sene na vida de vocês. Gratidão, espero ter ajudado. Não esqueça de dar o like, indicar para o amigo, para o inimigo também, indicar, né, os chás. E é isso aí. Firme, avante, sempre. Gratidão e até o próximo vídeo. Muito obrigado, meus queridos. Um grande beijo para vocês.